Lição 2. O avivamento contínuo da Igreja. O texto áureo desta lição se encontra em Jeremias 29:13, que diz assim: E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo coração. Então, a ideia desse povo hoje chamado triunfalista, você vê que não tem fundamento nenhum na Escritura. Aqui está uma evidência disso. Deus disse por meio do profeta: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo coração. Este versículo tem uma lição profunda a respeito de quem recebe poder de Deus e não preserva, e que precisa manter o avivamento contínuo. Os 5 tópicos da lição são: primeiro, Cristo e o seu caráter, e isso no versículo 14. O segundo, a condição da igreja em Laodiceia, nos versículos 15 a 17. O terceiro tópico da lição, Cristo, a solução para a igreja, nos versículos 18 e 19. O quarto, Cristo e seu convite e promessa, os versículos 20 a 22. Finalmente, o tópico 5, característica de um real avivamento. E isso não está enquadrado direto no texto da lição, e sim no seu contexto. Então, nós estamos vendo que não basta uma igreja, um povo, uma família, uma pessoa ser avivada e despertada. Se essa pessoa se entregou para Cristo e prosseguiu crescendo na vida cristã e recebeu essa plenitude, ou se trata de uma família, ou uma igreja, ou uma denominação, ótimo. Mas o interessante é preservar, é manter o avivamento. E aonde está uma evidência disso? A igreja de Laodiceia. Por que é que na epístola de São Paulo aos Colossenses, um dos livros do Novo Testamento, por que é que lá Deus usou o apóstolo para várias vezes chamar a atenção de Laodiceia? Já notaram isso? Você que estuda e lê a Bíblia, lá em Colossenses, o Espírito Santo começou a avisar. Várias vezes Laodiceia é mencionada. Laodiceia, por quê? Certamente já havia sinal de perigo. Certamente Deus estava vendo que eles já estavam entrando pelo caminho do desvio. Resultado, Laodiceia não voltou atrás. E o quadro está em Apocalipse 3, a partir dos versículos 14, e quando chega na parte final da leitura, a expressão da Bíblia é: eu estou à porta e bato. Imaginai que muitas vezes nós citamos essas palavras no sentido evangelístico. Tudo bem, contanto que o pregador faça a ressalva, que ele está adaptando. Mas isto aqui foi dirigido a uma igreja evangélica. Ele do lado de fora. Eu pergunto, quem é que estava dentro então? Se Cristo estava fora. Eu estou à porta e bato. Se alguém, meus amigos, não é lamentável e doloroso, ele não disse quando alguém, ele disse se. Já notaram isso? Quando é uma coisa costumeira, mas se é uma coisa casual. Imaginar um crente que chegar a esse estado, ou uma igreja que chegar a esse estado. Ele disse, se alguém ouvir, meus irmãos, que Deus nos conceda graça e desperte o nosso interior, espírito e alma, para meditar nisso aqui com muita reflexão. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ora, o que é que nós vemos aqui no final do versículo? A maior de todas as promessas, quando ele disse, entrarei em sua casa, e cearei com ele, e ele comigo, e ao que vencer, eu concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Das 7 igrejas, qual é que recebeu a maior promessa? É claro que isto aqui não é estímulo para o crente ser fraco e caído. Ao contrário, é Deus dizendo que se houver arrependimento, e confissão, e retorno, e abominação do pecado, ele pode refazer
ele pode reconstruir, reconstituir, renovar, restaurar, tudo igual ou ainda maior do que no primeiro estado. A maior promessa foi feita à igreja que estava em pior situação espiritual. Mas é lamentável quando Jesus disse, se alguém, ele não disse quando alguém, mas se alguém, querendo dizer, o estado daquela igreja era deplorável. Em resumo, não basta a pessoa ser revestida de poder, receber grande poder, realizar grandes obras para Deus. É preciso a pessoa manter, preservar o avivamento. É justamente a mensagem de Cristo para esses últimos dias da sua igreja aqui na terra.